Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Abismo de Paixão, de 11 de dezembro a 15 de dezembro de 2023. Nessa semana, Ingrid, mãe de Gael, retorna ao povoado. Paloma flagra Carmen e Edmundo aos beijos. Carmen faz chantagem emocional com Edmundo para ele falsificar os exames de sangue de Augusto e Elisa. E mais, Elisa escuta Damião dizer a Lúcio que vai ir embora do povoado para não se apaixonar por ela. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Segunda-feira, 11 de dezembro. Elisa está muito triste. Dolores diz que tem certeza que ela foi o centro da atenção da festa e não tinha ninguém mais linda que ela. Dolores pergunta se Damião não a disse nada. Elisa diz que não quer falar dele e pede para ficar sozinha. Ela segue bem triste, chorando. Dolores dá um beijo nela e pede que ela descanse. Dolores diz a Elisa que de verdade ela está muito linda. Elisa chora muito. Padre Lupe diz a Gael que gostou de ver ele chegando na festa com Paloma e pergunta por que ele decidiu ir. Gael diz que Damião o pediu para ir, até que ele foi, mas decidiu voltar da festa porque se deu conta que não tinha nada para fazer lá. Gente desconhecida da sua classe. Lupe diz que acha que ele não gostou de ver Elisa dançando com o outro. Gael concorda com isso e não suportou vê-la nos braços de outro. Lupe pede que Gael se acostume, porque Elisa vai se casar com alguém que não seja ele. Gael fica triste, diz que já sabe disso e pede que o padre não torture, dizendo isso. Lupe fala para Gael que Augusto chegou na festa para buscar Elisa e deu um tapão nela diante de todos, fazendo ela passar um grande vexame. Gael diz ao padre que o que Augusto fez foi muito mal, porque Elisa só foi na festa por causa dele. Almerinda comenta com Florência e Damião que pensou que Betânia não iria ir embora nunca e sempre é a primeira a chegar e a última a sair. Damião diz que vai dormir e dá boa noite para a mãe e para a noiva. Almerinda diz a Florência que Damião está muito estranho. Florência diz que ele ficou assim depois que sumiu da festa, justamente no momento que Elisa também sumiu. Damião toca no seu amuleto e se lembra do beijo que deu em Elisa. Elisa também está pensando nesse momento. Elisa se pergunta por que Damião fez isso. Guido diz a Almerinda que a festa foi excelente, tirando o incidente de Elisa com o pai dela. Almerinda diz que fica muito feliz por ele ter vindo. Ramiro encontra Antônia na cozinha e vai chegando perto dela. Braulio chega ali e manda Ramiro ir para o jardim ajudar os empregados a recolher tudo. Braulio diz a Antônia que não gosta nada da forma que Ramiro se expressa dela e espera que ela não esteja dando motivos. Paulo conversa com Ramiro sobre Elisa e diz que dizem que Elisa é uma mulher fácil. Ramiro diz que isso é o que o povo diz, mas como não gosta de mentir, diz que Elisa é uma moça linda e desejada no povoado, como todas as mulheres de sua família. Ramiro diz a Paulo sobre a tia de Elisa, que é melhor ainda. No dia seguinte, Elisa dá bom dia a Ramona e vai à cabana ver sua amiga Paloma. Elisa vai ao quarto de Paloma. Ele está dormindo na rede. Elisa pergunta a Paloma por que ela e Gael foram embora da festa sem avisá-la. Paloma diz que Gael ficou bravo quando viu ela dançando com Paulo. Elisa diz a Paloma que Damião a beijou no estábulo, quando ela saiu para descansar de tudo da festa. Paloma fica emocionada e pergunta como ela se sentiu. Elisa diz que mal, porque não pode ser que um homem que vai se casar beije outra mulher. E ele disse que foi o impulso. Elisa diz que Damião vai casar com outra. Paloma pergunta se Damião decidiu não fazer isso quando descobrir que a ama, tanto como ela ama ele. Elisa diz que isso não vai acontecer nunca e é impossível. Florência dá bom dia a Damião. Ela elogia o amuleto dele e pede que dê para ela, porque gostou. Damião aceita dar o amuleto para a noiva, depois de ter sido pressionado por ela. Florência pede que Damião demonstre que a ama e se case com ela hoje mesmo, pelo civil. Damião fica um pouco nervoso. Braulio diz a Antônia que não gostou nada de encontrar Ramiro à noite na cozinha com ela e acha que ele está incomodando ela e ela não quer dizê-lo. Braulio pede que Antônia diga caso esteja acontecendo algo. Antônia diz que não está acontecendo nada e pede que o marido não se meta em problemas, porque precisam daquele trabalho. Damião não entende a pressa de Florência para se casarem. Ele fala que podem se casar logo, mas não hoje.
Florência agradece. Ele diz que amanhã eles podem ir e só tem um pendente, que é ir ao cemitério, visitar seu pai. Augusto pede que Carmen convence Elisa de acompanhá-la amanhã no consultório de Edmundo para fazer os exames, porque precisa tirar suas dúvidas. Augusto diz que Damião está rondando Elisa e isso preocupa. Carmen diz que Damião está a ponto de se casar e é Elisa quem não o deixa em paz. Betânia diz a Edmundo, Henrique e Sabrina que tudo na festa estava perfeito. Henrique diz que para ele o melhor da noite foi a noiva de Damião. Betânia diz que o melhor da noite foi o papelão que Augusto e Elisa fizeram na festa. Edmundo sai para o centro de saúde com a desculpa de que tem que visitar um paciente que está grave. Damião chega no cemitério e vê Braulio colocando flores na tumba de seu pai. Ele diz que são ordens de Almerinda e todos os domingos troca as flores. Braulio diz a Damião que é uma pena que ele não queira se encarregar da processadora do Zarango. Braulio diz a Damião que se ele quisesse ficar no povoado, deveria demitir Ramiro. Ramiro vê Vicente limpando o chão da cozinha, lá da casa de Almerinda. Vicente diz que seus pais querem fazer sua vida impossível porque não aceitam mais nas escolas ali do povoado. Vicente fala que seu pai quer que ele trabalhe. Ramiro dá dinheiro para Vicente e manda ele se divertir com os amigos, comprar algo. Paloma diz à avó que não pode evitar, que não lhe doa, que Gael não se importa com ela. Ramona diz que ela sabe disso toda a vida, que a moça que Gael gosta é Elisa. Paloma diz que à noite se deu conta da diferença dela e Elisa estava linda. Todos a olhavam. Ramona diz à neta que realmente Elisa é muito linda, mas ela também. Ramona questiona de que serviu Elisa ser tão bonita, se a pobrezinha só sofreu e ainda vai sofrer, agora que Damião voltou ao povoado. Damião já está saindo do cemitério, do túmulo de seu pai, e vê Elisa colocando flores no túmulo de Estefânia. Damião pede desculpas a Elisa pelo que aconteceu à noite. Elisa pergunta o que ele quer que ela diga, se está acostumada que os homens que estão a ponto de se casar a beije. Damião jura que não queria ofendê-la. Elisa diz que para ela ele não é o mesmo Damião. Damião diz que essa é a última vez que eles se verão em muito tempo e amanhã irá embora para a capital. Elisa diz que é o melhor que ele pode fazer e ele já não pertence àquele povoado. Ele diz que talvez ela tenha razão, mas lhe dói aceitar isso. Ele diz adeus e sai. Elisa fica triste e sozinha diz: adeus, Damião. Florência diz a Almerinda que seu casamento com Damião será quando ele se estabilizar no trabalho e acha que será em 2 meses. Almerinda acha tudo muito apressado. Florência diz que eles serão embora amanhã para a capital. Almerinda diz que se sentiria muito feliz se Damião ficasse no povoado. Damião procura pelo tio na igreja. Damião diz ao padre Lupe que à noite beijou Elisa e foi um impulso que não pôde se conter. Foi mais forte que ele e agora se sente culpado porque é uma traição à Florência e Elisa está muito ofendida com ele. Lupe diz que é lógico ela sentir isso. Lupe pergunta o que Damião sente por Elisa. Damião diz que ela é uma amiga de infância, nada mais. Só que por ser muito linda, chama a atenção dos homens. Lupe diz a Damião que se ele realmente ama Florência, que dê o lugar dela, de esposa, e respeite Elisa, não brinque com os sentimentos dela. Elisa visita os padrinhos. Lúcio decide sair. Branca pergunta a Elisa o que houve. Elisa diz à madrinha que está apaixonada pela primeira vez na sua vida, de um amor impossível. Florência diz a Guido que Almerinda está doida, se acha que vão morar naquele povoado horrível. Guido pede que Florência não se altere com algo que nem aconteceu. Florência não quer ficar no vilarejo, mas tem medo de Almerinda convencer Damião a ficar ali. Paulo bate na casa de Elisa. Carmen atende e vê o cara. Paulo pergunta por Elisa. Carmen diz que ela não está. Os dois se apresentam um ao outro. Edmundo liga para Carmen e pede para se verem, pelo menos para conversarem pela última vez. Elisa diz a Branca que sabe que não tem direito de se apaixonar por Damião, que é comprometido, mas mesmo se não fosse, nem seu pai nem Almerinda permitiriam que eles ficassem juntos. Branca concorda, entende o que ela sente, mas fala que dá alegria Damião ter que ir embora dali, porque ela nunca chegaria a nada com ele. Branca diz a Elisa que ela precisa de um homem que a dê apoio, carinho e não problemas. Elisa diz que é fácil dizer isso, mas no coração não se manda.
Branca diz à afilhada que com o tempo ela verá as coisas de outra maneira, e só se aparecesse um bom rapaz na vida dela, como Gael, por exemplo. Branca diz a Elisa que ela deveria tentar ver Gael com outros olhos, porque ele a ama. Elisa diz que sabe, mas seria impossível, porque Paloma é sua melhor amiga e seria incapaz de traí-la. Paloma está andando na rua e vê Carmen chegando no consultório de Edmundo. Ela acha tudo muito estranho. Gael procura Elisa na fazenda e fala que ficou sabendo do que ocorreu na festa entre ela e o pai dela. Elisa pede que Gael volte a trabalhar com seu pai. Gael não aceita. Ela suplica, porque se Gael não ajudar seu pai, ninguém vai querer fazer isso e ele vai afundar por completo na lama. Gael acaba aceitando e diz a Elisa que é só por ela que está fazendo isso. Edmundo pergunta a Carmen se ele importa para ela. Ela diz que sim, mas o deles não pode ser e precisam esquecer o que houve. Edmundo diz que não consegue e está perdidamente apaixonado por ela. Carmen pede que ele enterre esse sentimento. Eles se beijam. Carmen pergunta o que ele faria para estar ao seu lado. Edmundo diz que tudo. Carmen pede que Edmundo falsifique os resultados dos exames de paternidade de Augusto e Elisa. Edmundo não aceita fazer isso. Carmen pede que ele se esqueça dela então. Edmundo segura ela e suplica que ela não vá. Paloma chega ali e flagra os dois se agarrando. Terça-feira, 12 de dezembro, a novela não será exibida devido ao jogo da Champions League. Quarta-feira, 13 de dezembro. Edmundo pergunta a Paloma o que faz ali. Paloma gagueja para falar mentira, mas decide não inventar nada e fala que veio porque viu Carmen entrando e achou tudo estranho. Carmen diz que veio falar com o doutor de uns exames que iria fazer. Edmundo diz que ela está mal interpretando as coisas. Paloma sai. Carmen se preocupa e culpa Edmundo do que houve. Edmundo diz que está disposto a enfrentar qualquer escândalo por ela. Carmen diz que ele sim, mas ela não. E se aquela garota nojenta de porcaria falar o que viu com alguém, não perdoará nunca. Braulio diz a Antônia que eles tinham decidido a sair, hoje que é domingo, para passear. E ela quer ficar ali trabalhando direto no dia de descanso. Antônia diz que tem visitas na casa e Almerinda está se sentindo mal. Vicente comprou cigarros para fumar com os amigos. Dolores encontra o garoto fumando e o recrimina, porque no outro dia mentiu para ela para comprar uma cerveja e agora está aí fumando. Braulio encontra Vicente e Dolores na praça. Dolores inventa e diz a Braulio que Vicente a pediu desculpas pelo que houve no outro dia da cerveja. Braulio pede desculpas a Dolores pelo que houve na outra noite com Antônia. Dolores se despede de Braulio e sai com Horácio, que chega ali casualmente. Damião leva um chá para Almerinda e pergunta o que ela tem. Almerinda diz que foi sua pressão que abaixou. Almerinda diz que está triste porque ele voltará para a capital amanhã e não pode evitar de ficar triste. Almerinda pede que o filho fique mais dias com ela, por ela. Ela suplica para ele ficar pelo menos 2 semanas a mais. Elisa guarda o vestido de sua mãe no guarda-roupas. Ela olha a cama da falecida e o quarto dela e tem lembranças de sua infância com a mãezinha, que tanto amou. Elisa chora de saudades da mãe. Carmen vai atrás de Paloma na cabana de Ramona. Carmen diz a Paloma que o que ela viu no consultório do Dr. Tovar não foi o que ela imaginou. Paloma diz que não imaginou nada, mas depois do que viu, aposta que esse conto da doença dela é mentira para ela andar se encontrando com o Dr. Tovar. Carmen diz que não tem nada a ver com Edmundo e não entende porque ele abraçou de repente. Carmen ameaça Paloma de que se abrir a boca vai se arrepender e pode fazê-la perder o trabalho. Paloma diz que tem armas para conservá-lo e pode dizer a Augusto que ela está o traindo para ela ser expulsa de casa e Elisa viver com tranquilidade de uma vez. Carmen fala que se Paloma abrir a boca pode sujar mais a reputação da família Bouvier, Castanhon e prejudicar Elisa. Paloma fica angustiada. Carmen, bruxa, mulher do demônio, ameaça, dizendo a Paloma que se a avó dela sofrer um casual acidente, ela pode terminar sozinha e não se perdoaria nunca. Paloma fica assustada. Ramona chega em casa e pergunta a Paloma o que aquela mulher queria. Paloma diz que nada. Augusto visita Edmundo no consultório e diz que decidiu
vivê-lo. Augusto relembra para ele que Elisa vai amanhã no consultório e por qualquer pretexto ele tem que pedir a ela para fazer o exame de sangue. Augusto pergunta a Edmundo como está a doença de Carmen. Edmundo diz que os exames vão demorar uns 15 dias. Damião diz a Florência que sua mãe está doentinha e a pressão abaixou. Damião diz a Florência que terá que ficar mais uns dias ali no povoado. Florência se irrita porque pensou que iria embora do maldito povoado amanhã. Damião diz que não iria tranquilo, deixando sua mãe doente assim. Florência diz que ele pensa em todo mundo, tem cabeça para todos, menos para ela. Damião diz que isso não é verdade e pede que ela fique, porque ele não quer ficar no povoado sem ela. Ele dá um beijo nela. Carmen vigia Elisa na fazenda. Elisa pergunta onde ela estava. Carmen diz que saiu para tomar um pouco de ar, e só isso. Carmen diz a Elisa que o pai dela quer que ela acompanhe amanhã no consultório do Dr. Tovar. Elisa diz que pode ir, porque está muito preocupada com a saúde dela. Carmen agradece. Elisa pergunta a Carmen se foi ela quem disse ao seu pai que ela estava na festa da casa de Almirim da Arango. Carmen diz que sim, porque Augusto estava muito preocupado com ela e não teve outro remédio. Carmen diz a Elisa que o pai dela sempre descobre tudo o que ela faz. Carmen fala que um tal de Paulo Landucci veio procurá-la, dizendo que são muito bons amigos. Elisa diz que não pode ser amiga de um cara tão nojento, tão ruim assim. Carmen diz a Elisa que esse cara que está de olho nela não vai tomar ela a sério, e essa é a história da vida dela. Elisa pergunta por que ela se importa. Carmen diz a Elisa que se ela não procurar marido logo, terá que viver com ela mesma, na mesma casa, a vida toda, e já se cansou, porque são muitos anos suportando ela. Carmen pergunta se ela ainda quer acompanhá-la no médico amanhã. Elisa diz que sim, que lamenta por ela aguentá-la tanto, suportá-la tantos anos, mas espera que ela suporte muitos anos mais, porque assim descobrirão que a doença dela não é tão grave como pensam e que muito em breve ela vai melhorar. Elisa diz que vai sair e deixa a casa para ela sozinha e que aproveite. Carmen se enfurece com a atitude da sobrinha. Branca e Lúcio estão saindo da igreja. Ramiro encontra Elisa no povoado, andando por ali, e pergunta o que houve e se está pensando na vergonha que passou a noite. Elisa diz que está pensando no monte de cafajestes que andam pela rua, como ele. Ramiro repreende Elisa por se meter onde não deve, porque ela sabe que entre os Arango e Castanhão há muitos problemas. Elisa diz que, claro, e como ele sempre se considerou um deles, sonhou, mas nunca deixará de ser o empregadinho de Almerinda. Ramiro fala mal de Augusto para Elisa. Elisa dá um tapão no mequetrefe nojento. Ramiro diz que ninguém levanta a mão para ele. Ramiro assedia Elisa e a agarra. Lúcio chega ali e dá um soco em Ramiro. Ramiro se defende e derruba Lúcio no chão com um socão. Branca e Elisa se preocupam ao verem o velho desmaiado. Guido diz a Damião que concorda nele querer ficar com Almerinda, mas não acha bom Florência ficar ali, porque seria bom Almerinda passar um tempo com Damião, de mãe e filho. Florência decide ficar com o namorado ali no povoado. Elisa vai à casa de Betânia e pede que ela chame o Dr. Tovar. Betânia reclama pelo modo que ela invade sua casa, batendo assim. Elisa chama Edmundo porque Ramiro bateu no seu padrinho e ele desmaiou ao bater a cabeça no chão. Ramona pede que Paloma lhe diga o que Carmen falou com ela. Paloma diz que nada de importante. Ramona se preocupa e pede que a neta não se meta em problemas e muito menos com essa mulher. Carmen reclama com Augusto por chegar a essas horas em casa. Augusto diz que falou com Edmundo para pedir para ele fazer o exame de sangue em Elisa amanhã. Carmen diz que falou com Elisa para acompanhá-la no centro de saúde, mas ela mandou pro diabo, pro inferno. Augusto diz que falou sobre a doença dela com Edmundo e se tranquilizou mais, só que ficou preocupado porque notou o Dr. Tovar estranho. Paulo diz a Guido que não podem deixar sua sobrinha sozinha no povoado e pode ficar com ela. Guido diz a Paulo que ele vai regressar com ele amanhã pro México para resolver o problema ao ter se envolvido com Kênia, menor de idade, e ter engravidado ela. Paulo jura que Kênia está mentindo e jamais teve relações com ela. Branca chora muito, com medo de perder seu velhinho Lúcio. Elisa diz que ele vai se recuperar. Edmundo dá uma desculpa a Elisa para fazer um exame de sangue nela, para doar a Lúcio, mas isso é apenas um pretexto para ajudar Augusto e fazer o exame de DNA. Carmen, em pensamento, diz que precisa evitar que amanhã Edmundo tire sangue de Elisa para fazer o exame, porque Augusto não pode saber que ela esteve mentindo todos esses anos e precisa continuar acreditando que Elisa não é filha dele. Edmundo consegue tirar o sangue de Elisa e fala que quando tiver mais notícias, a avisa. Carmen beija Augusto ao ver que ele saiu do banho. Augusto pergunta de Elisa e de Dolores. Carmen diz que Dolores saiu porque é o dia de descanso e Elisa
Elisa deve ter saído com Paulo Landucci. Augusto pergunta quem é esse. Carmen diz que tio da noiva de Damião. Augusto não acredita que Elisa saiu com esse homem. Edmundo diz a Branca e Elisa que Lúcio está bem, não tem nada de grave, mas continua inconsciente e vão ter que esperar ele reagir. Branca pergunta se há possibilidades de seu esposo ficar em coma. Edmundo diz que espera que não, mas não sabem de nada ainda. Elisa tranquiliza Branca. Gael diz a Lupe que vai voltar a trabalhar com Augusto, a pedido de Elisa. Guido bate no quarto de Almerinda. Almerinda corre para a cama para se fingir de doente. Almerinda diz que esteve o dia todo na cama. Guido diz que veio se despedir, porque amanhã volta para o México de manhã cedo. Almerinda agradece por ele ter vindo e diz que é uma lástima ele não poder ficar mais. Almerinda diz a Guido que por ele faria qualquer coisa. Ingrid dá boa noite a Padre Lupe e diz que ela é a mãe do menino que deixou há muito tempo com ele, aos cuidados dele, e ela é a mãe de Gael. Lupe fica chocado. Quinta-feira, 14 de dezembro. Ingrid diz a Lupe que voltou para recuperar seu filho. Lupe diz que é um absurdo ela querer recuperá-lo depois de muitos anos, porque Gael já é um homem. Ingrid diz que deixou Gael porque não tinha nada a oferecer. Lupe diz que se ela se aproximar de Gael, vai fazer mais mal a ele do que já fez, porque ele não está preparado para receber um golpe assim e deve rejeitá-la, e com toda razão. Ingrid o entende e diz que precisa ganhar a confiança de seu filho, pouco a pouquinho. Lupe diz que ela não tem nenhum direito de perturbar a vida de Gael. Ela diz que veio ao povoado com esse propósito e não irá descansar até conseguir. Elisa liga para Carmen e pergunta de seu pai. Ela fala que está no centro de saúde, acompanhando sua Dinda, porque Ramiro bateu no seu padrinho. Dolores retorna à casa. Branca vai ver Lúcio e diz que ele tem que sair dessa e não pode deixá-la só. Elisa vai até a madrinha. Ela diz que Lúcio segue igual. Branca chora muito, porque Lúcio continua assim e tem medo dele não sair dessa e ir dessa pra melhor. Elisa pede pra terem muita fé. Lúcio acorda e pede um copo d'água. Branca abraça o marido. Elisa e ela comemoram. Lúcio pergunta a Branca por que está chorando e quem morreu. As duas riem. Damião observa o amuleto seu, que na verdade deu para Florência, e taca no lixo. Florência pergunta por que Damião jogou o amuleto no lixo. Damião diz que é algo que não vale a pena, um amuleto que comprou há muitos anos, de uma pessoa que disse que o daria sorte, mas ele não tem sorte. Florência diz que vai ficar com aquele amuleto porque gostou. Damião dá boa noite a ela com um beijo. Padre Lupe diz a Gael que ficou um momento na igreja para rezar uma coisa muito especial por ele. Gael pergunta por que ele rezava por ele. Lupe diz que para Deus ajudá-lo a superar os problemas e conflitos que aparecerem na vida dele. Ingrid se hospeda num hotel do povoado. No dia seguinte, Lúcio já quer ir embora para casa porque se sente bem. Elisa diz ao padrinho que ele vai ficar bem em observação por um tempo. Edmundo vai até Lúcio e dá alta a ele, mas pede que ele guarde repouso por todo esse dia, porque ainda vai ficar com dor de cabeça. Elisa pergunta a Edmundo dos resultados do exame de sangue que tirou. Edmundo diz que ainda não tem, mas quando tiver avisa. Elisa sai do consultório e encontra Ramiro lá fora. Ramiro finge estar preocupado com Lúcio. Elisa diz que por sorte seu padrinho está bem, mas que se não tivesse ele iria para a cadeia. Elisa chama Ramiro de infeliz. Ramiro diz que à noite sentiu vontade de beijá-la, saber se ela tinha as mesmas qualidades da mãe dela. Elisa pede que ele não fale mal de sua mãe, porque vai se arrepender. Ramiro segura Elisa e diz que é ela quem vai se arrepender. Edmundo chega ali, e Ramiro solta Elisa. Dolores diz a Augusto que Elisa não chegou para dormir em casa e tem medo de ter acontecido algo com ela. Augusto diz que Elisa deve ter saído com alguém. Paulo, nojento, reclama pelo café que Antônia preparou. Damião não entende o que o cafajeste preguiçoso faz ali. O tio de Florência só vive às custas da sobrinha e do irmão. Paulo diz que vai ficar ali para trabalhar. Damião duvida que ele trabalhe em algo, já que toda a vida foi dependente dos outros. Damião pergunta a Almerinda se vai dar um trabalho a Paulo na processadora. Almerinda diz que sim, e foi um favor que Guido pediu. Damião diz que Paulo não quer trabalhar e só quer ganhar dinheiro fácil. Elisa chega em casa e dá bom dia pro pai. Augusto, velho decrépito e desgraçado, dá um tapa em Elisa. Ela pergunta o que ele tem. Augusto diz que deu tapa porque ela merece. Augusto diz que sabe que ela passou a noite com o amiguinho dela, Paulo. Elisa diz que passou a noite no centro de saúde porque seu padrinho ficou muito mal. Elisa diz que ligou para Carmen para ela dar o recado a ele e ela disse que ele estava dormindo, mas que iria avisar. Carmen chega ali e diz a Augusto que realmente Elisa ligou à noite e pede perdão por não ter avisado. A velha demente, falsa, diz que esqueceu de dizê-lo.
Carmen pede perdão a Elisa e manda ela tomar banho, porque iria acompanhá-la no consultório do Dr. Tovar. Elisa manda ela ir sozinha, porque não vai em nenhum lugar com ela. Augusto pede desculpas. Elisa diz que não desculpa e pede que não ouse tocar nela mais nessa vida. Carmen se alegra por ter feito o inferno para Augusto e Elisa brigarem. Betânia avisa Almerinda que Ramiro bateu em Lúcio e ele foi parar no hospital. Betânia ainda fala que esse acontecido pode ser mal para ela e a gente pode falar. Edmundo chega no consultório. Edmundo tenta se explicar para Paloma sobre ela ter encontrado ele e Carmen abraçados. Paloma diz que eles estavam a ponto de se beijar. Edmundo pede que ela não conte isso para ninguém, mas o que havia entre ele e Carmen já terminou. Paloma diz que acha muito bom ele ter feito isso, porque Carmen não é boa. E ela é egoísta, sem sentimentos e não se importa em pisar nos outros, contanto de conseguir o que quer. Edmundo defende Carmen ao ver Paloma falando mal dela. Paloma diz que sabe do que fala e conhece Carmen mais que ele, muito bem. E sabe de tudo que ela fez à sua amiga, fez ela sofrer a vida toda. Dolores pede perdão a Elisa e diz que teve a culpa do que houve, porque avisou ao pai dela que ela não tinha chegado para dormir. Mas é porque ficou muito preocupada com ela. Elisa diz que não tem nada para perdoá-la, e a única culpada de tudo é Carmen, que com toda a intenção não quis dar o recado para o seu pai. Dolores diz que quando chegou em casa, viu Carmen no telefone e deve que estava falando com ela, mas de propósito a disse que não era ninguém e que era engano. Dolores pede a Elisa para avisar ao pai dela que o que Carmen fez foi de propósito. Elisa diz que isso não vai acabar com os problemas dela e de sua tia e de seu pai, e sua tia sempre a odiou e nunca deixará de fazer isso. Elisa acha que Carmen faria qualquer coisa com o tanto de destruí-la. Dolores diz que enquanto estiver perto dela, não irá permitir isso nunca. Paulo vai à casa de Elisa e vê Carmen. Carmen diz que duvida muito que Elisa o receba. Carmen pergunta a Paulo se sabe da má fama de Elisa ali no povoado. Carmen manda Paulo comprovar e pode ajudá-lo a ficar com sua sobrinha. Paulo vai embora. Carmen entra em casa e diz a Elisa que sente muito o mal-entendido que ela teve com o pai dela por sua culpa. Elisa diz que não acredita em nada do que ela diz e acha que ela queria armar o conflito dela com seu pai. Carmen nega ter feito isso. Elisa diz a Carmen que ela quer que sua relação com seu pai se afete a cada dia. Carmen diz que queria que ela e o pai dela e ela vivessem em paz e melhorassem a relação, porque não é inimiga dela. Elisa não acredita na bruxa da tia. Carmen fala que fará de tudo para melhorarem a relação entre eles. Carmen diz que entende, ela não queria acompanhá-la na sua consulta com o médico. Elisa diz à tia que se ela for ver o Dr. Tovar, que a avise. Elisa diz à tia que quando os exames dela estiverem prontos, que a diga, porque aí também pega os seus. Ela diz que ontem o Dr. Tovar fez uma prova do seu sangue. Carmen fica chocada. Elisa se despede e sai. A víbora da Carmen fica com a cara ardendo de preocupação. Edmundo diz a Augusto que ontem aproveitou que Lúcio veio para o centro de saúde para tirar o sangue de Elisa. Augusto agradece e diz que Elisa não vai suspeitar de nada. Edmundo diz que já mandou as amostras de sangue para o laboratório e logo ele saberá se Elisa é filha dele ou não. Ramiro apresenta Horácio para Almerinda e diz que ele é o cara que vai cuidar do cavalo de Damião. Augusto se surpreende ao ver que Gael retornou ao trabalho, mas não nega que precisa dele. Padre Lupe vê Elisa machucada e pergunta o que houve. Ela diz que tropeçou e bateu a cara na porta. Lupe decide acompanhar Elisa até a loja de Dona Branca e eles aproveitam para conversar. Lupe diz a Elisa que ela é uma moça nobre, sensível e precisa ser cautelosa, já que Gael e Damião gostam dela e pede que ela não fira os sentimentos de ambos. Elisa diz que já disse a Gael que o ama apenas como irmão, mas Damião já vai se casar e não acha que ele a veja de outra maneira. Almerinda pede que Ramiro dê qualquer trabalho para Paulo, contanto que ele se entreta ali no povoado. Almerinda pergunta a Ramiro qual problema ele teve com o Lúcio Elizondo. Ramiro diz que estava andando na rua e cumprimentou Elisa, mas aí Lúcio bateu nele e se defendeu. Almerinda não acredita que foi assim. Almerinda pede que Damião leve Florência para dar um passeio a cavalo. Florência não gosta de passeios assim. Paulo agradece a Almerinda por permiti-lo de trabalhar na processadora. Florência pede a Damião para irem à processadora para o seu tio conhecê-la. Elisa diz a Paloma que Ramiro bateu no seu tio e o deixou inconsciente, mas ele já está bem. Paloma pergunta a Elisa que se ela descobrisse algo da tia dela que fizesse com que ela fosse expulsa da casa como infidelidade, o que faria.
Elisa não sabe, mas diz que se sua tia fizesse isso, viraria um escândalo que seu pai não suportaria. Carmen vai novamente ao consultório de Edmundo. A víbora o seduz, chora, faz chantagem emocional com ele e manda ele demonstrar seu amor por ela, falsificando os exames que Augusto pediu para ele. Sexta-feira, 15 de dezembro. Edmundo nega ajudar Carmen com isso, porque colocaria em risco sua integridade e ética como médico. Ele fala que já mandou as amostras de sangue para um laboratório da cidade. Carmen diz que ele acaba de perdê-la para sempre e sai. Nervosa, bruxa Carmen não sabe o que fazer. A infeliz encontra informações na agenda de Paloma, anota num papel e leva. Damião, Florência e Paulo vão à processadora. Florência e Paulo conhecem a empresa. Branca não entende porque Lúcio não quer denunciar Ramiro. Lúcio tem vontade, mas diz que não quer mais problemas para Elisa. Elisa vai até Gael. Ingrid olha seu filho. Gael diz a Elisa que Augusto o aceitou novamente no trabalho. Florência, Paulo e Damião acompanham por um dia como é o trabalho na processadora de pimentas habanero do Zarango. Paulo vai à sala de Ramiro e diz que já conheceu a tia de Elisa e realmente ela é linda, mas é muito estranha porque insinuou que Elisa é uma mulher muito fácil. Ramiro mente, diz que não pensava que era assim, mas ontem à noite Elisa se insinuou para ele, descaradamente. Ramona encontra Carmen e pergunta o que ela foi falar com sua neta na cabana. Ramona crê que Carmen ameaçou Paloma. Ramona não considera Carmen uma mulher respeitável e sai. Damião encontra seu Lúcio de cama. Ele diz que deu um tropeço no móvel, bateu a cabeça, mas não foi nada sério. Damião diz que ficará no povoado mais uns dias. Lúcio fala que não conseguiu nenhum trabalho. Damião propõe dele voltar para a processadora. Lúcio não aceita e diz que se voltasse, seria uma situação bem desagradável. Ramiro e Carmen se encontram na Casa Azul. Carmen pergunta a Ramiro o que está disposto a fazer para ter uma mulher como ela. Ele diz que o que ela quiser e disser. Elisa leva as chaves da loja para Branca. Branca diz que Lúcio continua teimoso. Elisa pega a limonada e leva para o seu tio. Ela encontra Damião lá, falando com o seu padrinho, e fica surpresa. Damião diz a Lúcio que quer ir embora do povoado, porque tem muito medo de se apaixonar por Elisa. Elisa ouve tudo, fica chocada e deixa a jarra de limonada cair no chão, fazendo o maior barulho. Ela sai dali. Branca diz a Lúcio que a jarra de suco caiu no chão. Ramiro diz a Carmen que para fazer o favor que ela quer, vai querer o pagamento adiantado. Carmen não aceita dar para ele, enquanto ele não fizer o que ela quer. Sabrina e Henrique convidam Florência para irem jantar no restaurante do povoado. Ela não aceita ir, porque Damião ainda não chegou. Almerinda pede que eles vão logo, porque depois Damião vai ir. Elisa chega em casa e vê que Paulo está lá. Ela pergunta o que ele faz ali. Paulo diz que teve vontade de vê-la. Paulo diz que ficará ali no povoado, definitivamente. Inclusive, irá trabalhar na processadora. Ele diz que só ficará ali por ela. Elisa diz que não tem sentido o que ele diz, e nem que ele fique no povoado, já que não se interessa por ele. Ele beija a mão dela. Carmen chega ali. A safada diz que não foi sua intenção interromper e pede perdão. Carmen diz a Augusto que Elisa está na sala tomando café com Paulo. Irritado, Augusto está indo atrás deles, mas Carmen o impede e diz a Augusto que não tem nada demais e é bom conhecer gente nova. Damião chega em casa e fala para a mãe que foi visitar seu Lúcio porque soube que ele está procurando trabalho e ofereceu dele voltar para a processadora. Almerinda diz que isso é um absurdo e Lúcio é um velho que não serve pra nada. Damião se espanta pela mãe defender tanto Ramiro e preferir ele do que Lúcio. Henrique diz a Florência que inveja Damião por se casar com ela, e ela é uma simpática muito linda. Elisa se lembra quando escutou Damião dizendo a Lúcio que tem medo de se apaixonar por ela. Carmen diz a Elisa que Paulo está interessadinho nela. Elisa diz que não gosta de Paulo pra nada, não se interessa nele. Carmen diz que acha que Paulo é agradável, atrativo e pede que a sobrinha dê uma chance para ele. Elisa ri da bruxa da tia. Damião se encontra com Florência, Sabrina e Henrique no restaurante do povoado. Damião fica sabendo pelos filhos da fofoqueira Betânia do bofetão que Augusto deu em Elisa e também das mentiras de que Elisa estava cortejando Ramiro e por isso Lúcio bateu nele. Damião se irrita e quase bate em Henrique por ele falar tão mal de Elisa, que ela se meteu com todos dali.
Florência pede que Damião não fique louco cada vez que alguém fale de Elisa. Damião diz que o enfesa sabe que o povo dali inventa fofocas de Elisa porque a conhece bem e sabe que tudo é mentira. Florência chora e diz que quem dera se ele a defendesse tanto como defende Elisa. No dia seguinte, Ingrid finge um tropeço para chamar a atenção de Gael, que a ajuda. Augusto diz a Elisa que sente muito o que aconteceu ontem e foi muito injusto com ela. Elisa prefere não falar disso. Augusto diz a Elisa que soube que Paulo a visitou e não gosta que ela se junte com ele, porque ele é mais velho que ela. Elisa diz que não tem nada a ver com Paulo e ele é apenas um conhecido. Elisa diz que Almerinda fez as pazes com ela. Augusto pede que a filha não confie tanto na palavra dessa mulher. Carmen vai para a capital de táxi e está a caminho do laboratório Santa Rita. Vicente reclama pelo trabalho pesado que Braulio o colocou. Braulio diz que ele tem que aprender a ganhar a vida, já que não aproveitou as oportunidades na escola. Carmen vai ao laboratório para tentar pegar os resultados dos exames de Augusto e Elisa. A enfermeira diz que os resultados dos exames são confidenciais e tem instruções para entregar para o centro de saúde do povoado quando ficarem prontos. Carmen tenta subornar a enfermeira e entrega joias para ela. A enfermeira não aceita o suborno da velha e ordena que ela saia dali, senão vai chamar os seguranças. Gael cuida da perna de Ingrid, que diz que se sente melhor. Padre Lupe chega ali e fica chocado ao ver Ingrid na igreja. Elisa visita Almerinda na fazenda. Elisa diz que veio falar do trato que ela propôs quando foi na sua casa fazer as pazes e convidá-la para a festa. Almerinda diz a Elisa que quem tem que fazer o trato é o pai dela e não importa elas conversarem. Elisa diz a Almerinda que ela pode fazer com ela o trato que ofereceu, porque vai começar a cultivar a pimenta habaneiro nas suas terras.